O Sábado Santo, antes da solene Vigília Pascal, em que já se comemora a ressurreição, é marcado pelo silêncio, pela ausência de celebrações, mas esconde um mistério pouco lembrado. Após sua morte, o corpo de Cristo jaz no sepulcro, mas sua alma segue o curso natural de todos os homens de até então. Ele desceu aos infernos. O termo pode estranhar, mas aqui, infernos, do latim, significa apenas um lugar inferior, segundo o Antigo Testamento, em que todas as almas repousavam. No hebraico, o termo é Sheol, no grego, Hades. Na tradução ao português do Credo Apostólico, rezamos: desceu à mansão dos mortos. Este fato é bem noticiado no Novo Testamento. 1 Pedro 3,18 Pois também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Padeceu com a morte em sua carne, mas foi vivificado quanto ao Espírito. É neste mesmo Espírito que ele foi pregar aos espíritos que eram detidos no cárcere, àqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes. 1 Pedro 4,6 A Boa Nova foi igualmente anunciada aos mortos. João 5,25 Os mortos ouçam a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem vivam. Apocalipse 1,18 Cristo ressuscitado detém a chave da morte e do Hades. Efésios 4, 9 e 10 Jesus desceu às regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é precisamente o mesmo que subiu. O Sheol era uma realidade até Cristo. Agora já não existe mais. Entendamos. A criação é um ato de bondade de Deus. Criou-nos por amor e para participarmos do seu amor. Para isso nos fez a sua imagem e semelhança, isto é, seres espirituais capazes de conhecer e amar livremente. Por sermos livres, podemos escolher amar ou não amar. O pecado, assim, é consequência possível da criação bondosa de Deus, que não obriga ninguém. O pecado é um não a Deus, voluntário. E por isso, não se pode dizer que a consequência do pecado, o afastamento de Deus, é vontade de Deus, mas é fruto da decisão humana. Deus nos criou para viver com Ele eternamente, mas o primeiro pecado quebra essa harmonia entre criatura e Criador, de modo que ninguém mais, desde o pecado original, pode ver a Deus. O pecado gerou a morte. A pena do pecado original é a carência da visão de Deus. Ninguém mais podia ver a Deus. Mas o pecado original não é uma culpa atual. Eu não cometi o pecado original, apenas carrego suas consequências, como uma herança humana. Então, antes de Cristo, mesmo sendo bom, justo, não se podia ver a Deus, mas nem por isso os justos poderiam sofrer a pena do pecado atual, que é o tormento do inferno eterno. Os justos do Antigo Testamento, então, sofriam a pena de dano, a ausência de Deus, no sentido de uma angústia por não poder vê-lo, mas não a pena dos sentidos, o fogo corpóreo, o castigo, consequência da rejeição de Deus e conversão às criaturas. Esse lugar ou estado de alma também foi chamado de limbo. A parábola do rico e do pobre Lázaro supõe esse lugar, onde o atormentado podia ver o consolado no seio de Abraão, isto é, no lugar dos justos. Desde o pecado original, a história humana torna-se uma história de salvação. Deus prepara uma saída misericordiosa para essa enrascada em que o homem se meteu. Ele prepara e anuncia um Redentor, que viria libertar o homem da escravidão, da consequência do pecado. Escolhe um povo e o encaminha para receber a salvação. Na plenitude dos tempos, isto é, quando a humanidade estava melhor preparada, Deus envia o Redentor, o Salvador. E quem diria? O próprio Filho de Deus, desde então desconhecido
pois estava na eternidade. O homem não era capaz, mas só o homem, por ser livre, poderia corrigir seu destino. Deus é capaz, mas não poderia intervir na liberdade humana. A solução divina: Deus torna-se homem para sanar toda a humanidade. Jesus morreu realmente, desceu ao limbo como todos, mas alguém sem pecado não poderia sofrer a pena do dano. Por ser Deus, venceu a morte e o diabo, que tem o poder da morte. Ó morte, serei a tua morte, ó inferno, serei para ti como uma mordida. Então Cristo anunciou o Evangelho, libertou os santos e abriu o céu. Esse mistério é lembrado liturgicamente somente na liturgia das horas. Eis o ofício de leituras do Sábado Santo, de uma antiga homilia de Sábado Santo da patrologia grega do século IV.